crianças, vamos dar início a mais uma lição? Antes de começar, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a cada criança e seus familiares. Em nome de Jesus, amém. Antes de começar a lição, vamos falar um pouquinho sobre a oração, a importância da oração. Então, criança, eu trouxe aqui um semáforo para vocês poderem ver a importância da oração e como Deus escuta a nossa oração. Nós temos aqui o vermelho, o amarelo e o verde. Vocês lembram no semáforo o que significa o vermelho? Isso mesmo, pare. O amarelo significa espere e o verde significa pode passar, né? Então, na oração, o vermelho significa não. O amarelo, espere, aguarde mais um pouco. E o verde significa sim. Então, quando nós oramos a Deus, Deus pode nos atender com um não, com um espere e com um sim. Mas Deus atende a nossa oração. Sempre que Deus nos dá um não, Ele está atendendo a nossa oração. É porque aquele momento não é a hora dele dar o que você pediu. Ou então o que você pediu não vai lhe fazer bem. Quando ele diz espere, é porque ainda não é o momento. Mas você aguarda um pouco que sua bênção vai chegar. O seu pedido vai ser realizado. E quando ele diz sim, é porque aquele momento é a hora de você receber o que você pediu. É a hora da sua bênção ser atendida, o seu pedido ser atendido, a sua bênção chegar. Então, mesmo nas três formas, Deus atende a nossa oração, com o não, com o espere e com o sim. Então, é importante a gente orar, falar com Deus. Na história de hoje, nós vamos ver sobre um homem que orou a Deus e Deus atendeu a sua oração. O povo de Deus estava sofrendo porque tinha desobedecido a Deus. Vamos imaginar, crianças, há 250 anos atrás, onde não tinha telefone, não tinha internet, não tinha transporte, não tinha nada que pudesse ajudar na comunicação. Então, era um momento difícil, era um tempo difícil, né? Hoje nós temos tudo que nos facilita a se comunicar um com os outros. Apesar de estarmos em pandemia, cada um nas suas casas, mas nós conseguimos nos comunicar através da internet, telefone, né? E às vezes também conseguimos nos encontrar uns com os outros, né? Mesmo em pandemia. Mas o povo de Deus, naquele tempo, estava sofrendo, porque primeiro eles tinham desobedecido a Deus. O povo de Deus desobedeceu a Deus no mandamento principal de Deus, que é amar a Deus de todo o coração e não fazer ídolos, né? Ter apenas um Deus verdadeiro para adorar. E o povo de Deus se afastou de Deus e começou a adorar ídolos falsos. E com isso o povo de Deus foi levado cativo, foi levado preso para a Babilônia. Então, no nosso mapa nós temos aqui a Babilônia. Então, esse é um período, era o período da Pérsia, né? Há 450 anos antes de Cristo. Então, ó, o povo saiu da sua terra, Jerusalém, não estava mais na sua terra, Jerusalém, e foi levado cativo para a Babilônia. E na Babilônia, durante o cativeiro, nasceu um homem chamado Neemias. E é sobre Neemias que nós vamos estudar. Neemias, ele morava em um palácio muito bonito, muito rico, muito cheio de coisas. E Neemias trabalhava para um rei chamado Artaxerxes. E lá, Neemias, ele era copeiro do rei.
Neemias, ele tinha um cargo importante. Por quê? Porque o copeiro era uma pessoa muito importante no reino, no palácio. O copeiro, ele quem servia ao rei, ele que levava a comida do rei, a bebida do rei. Então, para o rei poder comer e beber, Neemias tinha que provar a comida do rei primeiro e a bebida do rei. Porque se a comida ou a bebida tivesse envenenada, no lugar do rei morrer, quem iria morrer seria Neemias. Sabe, crianças, nós temos aqui, nós falamos sobre a desobediência do povo. Então o povo estava em pecado e por isso que foi levado cativo, foi levado preso porque estava em pecado. O pecado, ele faz isso, ele nos afasta de Deus, deixa a gente longe de Deus. E o povo de Deus estava preso, estava no cativeiro por causa da desobediência do seu pecado. Nós, quando desobedecemos a Deus e nos afastamos de Deus, nós ficamos presos pelo pecado. Nós somos cativos do pecado. Quando ainda não temos Jesus em nosso coração, nós somos um coraçãozinho assim, ó, sujo do pecado. E somos presos, cativos pelo pecado, por causa da nossa desobediência, do nosso pecado. Mas da mesma forma que Neemias estava ali, servindo ao rei, estava pronto para morrer pelo rei, Deus, ele nos amou tanto que ele mandou Jesus para nos salvar e nos libertar do pecado. Jesus, ele veio ao mundo para nos servir, nos ajudar. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa cruz não era para Jesus, era para mim e para você, para todos nós. Mas Jesus, ele veio como um servo e ele nos serviu e morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar. Assim, Neemias estava naquele palácio para servir ao rei e a morrer pelo rei a qualquer momento. Porque se ele comesse uma comida envenenada ou bebesse um vinho envenenado, quem ia morrer era ele, no lugar do rei. Mas Neemias, ele estava longe do seu povo e ele estava triste porque estava longe do seu povo. E um dia o irmão de Neemias, Amami, veio falar com Neemias e veio contar o que estava acontecendo lá em Jerusalém, como estava Jerusalém. E ele contou a Neemias que os muros de Jerusalém, foram derrubados, que os portões da cidade, lembra que eu falei que as cidades eram cercadas por muros e tinha as portas, na frente para deixar o povo entrar e sair? Pois é, os muros tinham sido derrubados, os portões tinham sido queimados e agora o povo de Deus que estava ali, um pouquinho de pessoas de Deus que ficou ali, não foi levado cativo, estava sofrendo, porque eles sofriam ameaças de bandidos que podiam entrar e sair a todo momento e maltratar o seu povo. Então, Neemias, quando soube essa notícia, Neemias ficou muito triste mesmo, crianças. O coração de Neemias pesou, ficou amargurado, ficou triste em saber que seu povo estava sofrendo. E sabe o que Neemias fez? Neemias orou a Deus. Neemias, naquele momento, foi ao seu quarto e orou a Deus. E a oração de Deus está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo do 5 ao 11. Vocês podem abrir a sua Bíblia e ler a oração de Neemias lá. Nessa oração de Neemias, Neemias começa a agradecer a Deus, a ver a grandeza de Deus por nós, ver a grandeza, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Neemias elogiou a Deus, falou que Deus era grande, que era poderoso.
falou do poder de Deus. Neemias também louvou a Deus em sua oração. Então, quando a gente ora, a gente tem que engrandecer a Deus, falar do poder de Deus, né? Como Deus é grande, como Deus é poderoso, e nós devemos louvar a Deus na nossa oração. Depois, Neemias confessou os seus pecados e confessou o pecado do povo. Neemias estava ali falando com Deus das coisas erradas e pedindo perdão pelos pecados. Neemias também pediu a ajuda de Deus para poder ajudar o seu povo que estava em Jerusalém sofrendo. E aí, depois da oração de Deus, depois da oração que Neemias fez a Deus, ele não parou de orar. Neemias orou por 4 meses, criança, pedindo a Deus. 4 meses, Neemias orando, pedindo a Deus. Lembra que quando tia falou que Deus pode escutar a nossa oração de 3 maneiras? Não, espere e sim. Deus estava dizendo para Neemias ali, ó, espere. E aí, Neemias esperou a vontade de Deus. Neemias orando por 4 meses, esperando uma resposta de Deus, a resposta que Deus ia dar para Neemias. E um dia, Neemias foi falar com o rei Artaxerxes. E quando Neemias foi lá servir ao rei, levar o vinho do rei, a comida do rei, o rei percebeu que Neemias estava triste. Sabe, criança, ninguém podia parecer triste na presença do rei, porque poderia ser morto. Não podia. Mas aí Neemias não conseguiu esconder a sua tristeza e o rei percebeu. Mas o rei, ele gostava de Neemias, ele amava Neemias. E ele perguntou o que estava acontecendo com Neemias. Por que você está triste, Neemias? Você não está doente? Por que está assim com esse olhar, esse semblante triste? E aí Neemias contou ao rei o que estava acontecendo e pediu permissão ao rei para ir ajudar o seu povo. Será que o rei ia conceder esse pedido a Neemias? Será, crianças? Olhe, o rei ouviu o pedido de Neemias e perguntou a Neemias: quanto tempo você quer ficar lá? Quanto tempo você acha que vai demorar lá? O rei estava concedendo a Neemias a vontade dele de ir ajudar o seu povo. E Neemias falou que precisava construir os muros, construir os portões da cidade para defender o seu povo. E o rei permitiu. Então, crianças, Neemias pediu ao rei que fizesse cartas para ele poder levar aos governadores das cidades vizinhas, dos países vizinhos, para poder ele entrar com liberdade, para ele não ser barrado, não ser impedido de entrar, mas que ele pudesse entrar e ajudar o seu povo. E o rei mandou cartas para os governadores, mandou cartas para que ele pudesse entrar nas florestas para conseguir madeiras para construir as portas da cidade. Então Deus ouviu a oração de Neemias. Do mesmo jeito que Deus ouviu a oração de Neemias, Deus, ele escuta as nossas orações. Deus, ele ouve as nossas orações e ele atende as nossas orações. O nosso versículo de hoje diz: invoca-me e te responderei. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Vamos dizer mais uma vez? Invoca-me e te responderei. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Então, quando a gente invoca, quando a gente ora, quando a gente pede a Deus, Deus, ele ouve a nossa oração. Na próxima semana nós vamos saber o que foi que aconteceu com Neemias, o que foi que aconteceu com o povo de Deus na cidade de Jerusalém. Um beijo, fique com Deus, Deus abençoe a cada um.